Olá, amigos do Grande Prêmio! Sexta-feira vai terminando, estou chegando na área. Vitor Martins para falar a respeito do que o povo quer saber. Enfim, começa a Fórmula 1 2020, a apresentação dos carros e os principais foram lançados nessa semana. Vou pegar o exemplo do ano passado e falar como Mercedes, Red Bull e Ferrari apresentaram as peças principais dos elementos que vão mostrar a pista em 2020. O W11, a SF1000 e o RB16, três carros que são diferentes novamente entre si e que carregam um pouco do DNA do ano passado, mas alguns nos casos trazem mudanças significativas em relação ao ano passado. Vou começar pela Mercedes, carro que vem aí a ser batido, o W11, que você olha para ele, é quase uma cópia Xerox autenticado do W10 do ano passado. Tem, claro, algumas mudanças estéticas, mas não tinha nem porquê a Mercedes trabalhar numa mudança tão radical para esse ano. Tem uma significativa alteração nas laterais do carro, nos sidepods, muito menores que do ano passado, você vai acompanhar aí nas imagens, mas realmente é o DNA do ano passado, o W10 que venceu 15 corridas, das 21 que teve no ano passado. Esse ano deve ter 21 novamente, afinal o GP da China não deve ser realizado, a não ser que encaixem ali no final do ano, entre Brasil e Abu Dhabi, depois de Abu Dhabi. Mas enfim, é um carro harmônico, é um carro que você vê, se a gente comparar, por exemplo, com o W10 do começo do ano passado, né? O bico era bem fino, mas era uma linha harmônica até o final. Depois, para os testes em Barcelona, a Mercedes encontrou um problema aerodinâmico que fez uma espécie de círculo, né, na ponta do bico do ano passado, carregou essa solução aerodinâmica para esse ano e continua com ela, então não há tantas mudanças assim no W11. De novo, o trabalho tem que ser feito esse ano e para o ano que vem, né? A gente sabe que para o ano que vem haverá uma mudança significativa na aerodinâmica da Fórmula 1 e haverá também um corte de custos, né, um teto orçamentário. Então, o trabalho da Mercedes se concentra em manter o DNA, enquanto pensa em 2021. Não haveria porquê, portanto, mudar tanto assim o carro do ano passado. Linhas bem sutis para um carro vencedor e que nas mãos de Hamilton, principalmente, deve continuar fazendo estragos na Fórmula 1. Já o RB16 tem mudanças bem significativas em relação ao seu antecessor, a começar pelo bico, começar pela parte dianteira desse carro. Era um carro que no ano passado tinha um bico bastante robusto e ele agora muda completamente sua direção, traz um bico bem fino à Mercedes e também aquele estranho focinho, né? O detalhe tá aí, na ponta do carro, né? Parece até um emoji, né? De uma pessoa que está feliz, ou a boca do Heráclito, aquele deputado, né? Aquele político com uma sutil boca, enfim. Mas é onde está o destaque principal desse carro, um carro que soube trazer o melhor do motor Honda, aerodinamicamente falando, e que agora nas mãos de Verstappen e Albon tenta fazer frente para a Mercedes. No final do ano passado conseguiu algumas vitórias, né? Teve uma evolução no segundo semestre. A Red Bull consegue sempre essa evolução, não foi tão acentuada no ano passado, mas no final do ano principalmente no caso no GP do Brasil, por exemplo. É claro que as equipes não mostram tudo que tem para mostrar, acontece sempre isso, são soluções que elas evitam aparentar na apresentação. A apresentação é uma coisa meio pro forma, inclusive, hoje, né? Você vê pela Renault, o que a Renault não fez, é a coisa mais absurda que eu vi nos últimos tempos, e continua lá com o nosso Cireuzão da massa. Mas a Red Bull, das três equipes, foi que aparentemente trouxe novidades em relação ao seu antecessor, né? Uma solução completamente distinta do que havia feito no ano passado, e certamente uma solução que foi avaliada nos últimos 8, 10 meses, que tende a brigar de frente sim com a Mercedes. É sempre bom lembrar que Adrian Newey é um cara espetacular nas linhas, sabe pensar muito bem como desenhar soluções aerodinâmicas eficientes para um carro de Fórmula 1.
E até agora, com a calma, né, como o contrato com o Verstappen foi prolongado até 2023, há uma calma interna que faz com que a equipe não tenha o tempo inteiro de ficar martelando para entregar soluções rápidas e manter o seu principal piloto na equipe. E também é uma forma de garantir o seu futuro na Fórmula 1, de modo que a Red Bull tem muito mais paciência e apego à categoria com esse futuro garantido e agora novas soluções, como eu disse, para 2020. Por fim, a Ferrari traz aí a sua SF1000. No ano passado, quando ela apresentou o carro, havia um bico com uma leve curvatura, né, ao longo do seu desenho. Esse ano não, é uma coisa só, mas um bico que vai na contramão dos bicos de Red Bull e Mercedes. É bem largo esse bico, né? Mas de forma geral é um carro muito mais compacto que do ano passado, e a gente vê na parte de trás da cobertura do carro, né, que tem aquele chifre, é uma solução que só a Ferrari trouxe para esse ano, chifres verticais, que também era uma solução que não se via na Fórmula 1, né? Sempre quando você remete a chifres lá dos anos 2000, tem os da BMW, né, que eram chifres assim, da McLaren também, os da Ferrari são completamente verticais, e aquela barbatana saliente que não começa lá no Santo Antônio, né, no começo da cobertura do motor, mas que tem um espaço e aí começa essa barbatana. É um carro, como disse o Vettel, muito mais compacto, um carro muito mais interessante em linhas aerodinâmicas. Também nas laterais encontrou soluções que deixam o carro mais fit, como diria Rodrigo Berton, e que tem toda uma questão de downforce, né, que foi um problema da Ferrari no ano passado. Em várias pistas a Ferrari não conseguia se achar, tomando quase 1 minuto em relação a Mercedes e Red Bull. Portanto, é um carro que traz aparentemente também mudanças não tão significativas quanto a Red Bull em termos frontais, mas é um carro que vai se adaptando, tudo para gerar mais força, que empurra o carro para baixo e que traga o melhor, inclusive, do seu motor, peça de muita polêmica no ano passado. Tá aí a comparação entre os 3 carros, que são os principais carros. Não vejo que nenhum dos demais consiga se aproximar do trio de ferro da Fórmula 1, mas a gente vê que a McLaren, por exemplo, lançou um carro bem bonito, fosco, e que tende a ser o líder do resto. Mas vamos concentrar primeiro nessas 3 equipes que vão disputar as vitórias em 2020. O que você achou? Comente aí sobre todas as soluções. Siga o nosso canal, ative as inscrições, curta, claro, não faça para baixo assim, que não vale a pena, mas se quiser fazer, ok, é o que temos para hoje. Semana que vem nós temos os testes da Fórmula 1, Grande Prêmio Cobre em loco com Vitor Fazio, direto do circuito da Catalunha em Barcelona, tá bom? Fico por aqui, bom final de semana a todos, um grande abraço, beijo para todos vocês, valeu, tchau!